E a gente volta a falar sobre a tragédia no sul do país. Uma das inúmeras possibilidades de ajuda ao Rio Grande do Sul seria o governo federal liberar cerca de 500 milhões de reais do Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Integrantes da área da Justiça fizeram até um abaixo-assinado em favor desse repasse. Para entender melhor esse cenário, o nosso entrevistado é o advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Tim, ex-secretário nacional do Consumidor. Professor, como vai? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Boa noite. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor, afinal, esse fundo se refere ao quê? Poderia ser usado? O que a gente sabe é que esse valor, nesse momento, está contingenciado pelo governo, não é? Sim, ele está parcialmente contingenciado. Este fundo ele foi criado por uma lei da Ação Civil Pública, e todas as condenações do Ministério Público Federal deveriam ir compor esse fundo, assim como condenações do CAD, do Ministério da Justiça e de outros reguladores como a Anatel, enfim. Então, isso compõe um fundo, e esse fundo deveria ser destinado justamente para que o espectador entenda, né, o que é um direito difuso. É aquele direito que não é de um indivíduo, de uma pessoa só. Por exemplo, o ambiente é um direito difuso, água é um direito difuso. Então, nós estamos defendendo com respaldo em números acadêmicos, né, um abaixo-assinado aí que já passou de 500 especialistas, que esse fundo, então, seja destinado para o estado do Rio Grande do Sul, para que se possa utilizar, acredito que não só nesse ano. Isso é importante deixar claro, a gente está fazendo estudos ainda muito preliminares que dão conta de um desastre semelhante ao Katrina nos Estados Unidos, que aconteceu há mais de 10 anos atrás. O Katrina ele implicou lá em uma necessidade de 120 bilhões de dólares, né? E 10 anos de recuperação. Então, é importante também mencionar, porque senão a gente fica um pouco na discussão de valores e etc. Nós estamos falando de um estado da federação, o Brasil é composto, né, por uma federação de estados, esses estados têm autonomia, esses estados devem ter sua autonomia respeitada pela União Federal, ao mesmo tempo que a União Federal deve contribuir com estados que têm necessidade. O estado do Rio Grande do Sul, ao longo de muitos anos, contribuiu com a federação e agora, de fato, vai precisar, eu diria, se o Katrina for uma experiência válida, e acredito que infelizmente será necessário aí 10 anos de contribuição da União, e esse fundo é perfeitamente adequado para isso, porque é para direitos difusos, né, como ambiente, e todo mundo está dizendo que a causa foi ambiental, né, entre outros motivos. O professor, e mais uma questão. O senhor cita um abaixo-assinado que foi feito, mas, de qualquer forma, é possível judicializar essa questão? Ou seja, o próprio governo do Rio Grande do Sul pode entrar na justiça para obter esse dinheiro? O que o senhor acredita que possa acontecer para que esse dinheiro seja liberado? Eu acredito que, bom, o Ministério Público Federal já tem uma ação em curso, justamente para que esse dinheiro, esse fundo vá para o direito difuso e não para que componha o caixa da União, né? Então, já há uma ação do Ministério Público Federal e eu acredito que com boa vontade, até essa ação civil pública do Ministério Público Federal, que é de 2017, portanto, nada a ver com esse governo, nada a ver com politização, é uma ação antiga, o governo federal poderia mostrar boa-fé com o estado do Rio Grande do Sul e fazer um acordo nesses autos, evidentemente que com a aceitação do Ministério Público Federal, e não teria por que não, destinar esse recurso lá para o Rio Grande do Sul. Outra alternativa seria uma ação civil pública de alguma entidade associativa, né? Nós temos várias, por exemplo, o Instituto de Direito e Economia do Estado do Rio Grande do Sul e outras entidades também teriam essa possibilidade. Agora, eu como professor de Direito, talvez soe até um pouco contraditório eu dizer para não entrar na justiça, né? Acho que a justiça é o último caminho, a última porta, né? Então, eu acredito muito em negociação, mediação, boa vontade e federalismo, né? Um federalismo republicano. Claro, e claro, estaremos acompanhando esse processo, conversamos com o advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, Luciano Tim, ex-secretário nacional do Consumidor. Muito obrigado, professor, pela atenção, como sempre, e voltaremos a nos falar. Um abraço.
Obrigado, um abraço.